Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre os conflitos territoriais no contexto chinês. Dentro dessa perspectiva é interessante nós destacarmos principalmente alguns quesitos ligados a o que é uma região independente, como ela se configura em termos mundiais e especificadamente o que você sabe sobre estas regiões na China. Dentro desse contexto, obviamente, a primeira coisa a fazer é destacar a nomenclatura utilizada. E a nomenclatura utilizada envolvendo locais como Hong Kong, Macau, Tibete e província de Taiwan, é identificá-los como ou regiões autônomas ou regiões administrativas especiais. As regiões autônomas é aquela onde temos uma área e dentro desse país nós temos um grau de autonomia para esta região. Então ele pertence ao lugar, pertence ao país, mas existe certa autonomia de sobrevivência. Já uma área de região administrativa especial é aquela que está dentro do território ampliado daquele país, mas ela tem uma autonomia suficiente até para ter um chefe de governo próprio, ou seja, ela é mais autônoma que a região anterior. Dessa forma, identificamos alguns elementos destas áreas destacadas. A primeira delas, Hong Kong. Dentro de uma conotação histórica, durante um período extenso, a partir de 1842, houve a inserção da Inglaterra como dominante da região conhecida como Hong Kong. Claro que essa região ela foi escolhida a dedo para literalmente implementar um modelo capitalista inglês. Ou seja, ao assimilar a área de Hong Kong, isso deveria acontecer, mas na década de 90 essa área deveria ser devolvida à China. Isso, logicamente, tornou muito feliz todo este período, mas ao devolver a área para a China, literalmente causou conflito. Por quê? Porque durante todo este período, de 1842 até 1997, Hong Kong viveu sobre a estrutura capitalista. E essa estrutura capitalista com todo o viés da liberdade, da propriedade privada e da lucratividade que o capitalismo impõe. Desta forma, em 1997, Hong Kong passa a configurar dentro do território chinês, mas não volta de bom grado, o que se assenta em vários conflitos que nós acompanhamos na mídia. O segundo caso é o de Macau. Macau é uma região administrativa especial, ela fica numa região distante do centro nervoso chinês e também com a mesma situação, ela passou a ser independente, só que com um viés político ainda ligado à China. Só que esse viés é muito estreito, afinal de contas, por ser uma região administrativa, Macau inclusive tem um governante próprio. E dessa forma, há uma circulação livre tanto para turismo, indústria e comércio na região. Já o Tibete, na área da região do complexo da Cordilheira do Himalaia, configura um importante cenário de posse para a China, visto que temos ali a divisa com outros países, então a posse sobre esse território sempre foi de muito interesse chinês. Quando houve então várias movimentações para o domínio chinês, vários tiveram êxito e alguns não, mas a partir de 1950 a China toma posse do Tibete e faz com que uma nova estruturação, principalmente ligada ao trabalho, fosse desenvolvida na região do Tibete, mas por ser uma região de alto potencial entre as divisas territoriais, ela não é uma região administrativa, então ela não possui governo próprio, ela é sim uma região autônoma. E finalizando aí na questão do Tibete, nós temos que observar que figura dentro de um cenário político e religioso como sendo um centro administrativo e muitas vezes o próprio Dalai Lama configura um poder de resistência ainda lutando, mesmo de maneira indireta, para o retorno desse potencial tanto hídrico quanto territorial do Tibete enquanto independente. Dentro disso, que aparece aqui, então, o Dalai Lama, que tenta vincular principalmente a sua figura popular nessa luta pela extinção do domínio chinês para que o Tibete volte principalmente às práticas religiosas desenvolvidas dentro da temática secular da região. E para finalizar, Taiwan.
Taiwan, em 1949, durante a implementação do regime socialista de Mao Tse-tung, entrou no sistema de independência, mas essa independência vinha também da Guerra do Ópio inglesa. Dessa forma, Taiwan também entrou numa sistemática de desvinculação no território chinês, mas, diferentemente de Hong Kong, que está na área continental, Taiwan, em forma de ilha, tornou-se muito mais autônoma, tornou-se muito mais independente, apesar da China não assimilar a sua independência e não admitir que essa seja uma região autônoma, e sim administrativa e política. Dessa forma, nesse vídeo, falamos sobre os conflitos territoriais chineses. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.